Vamos iniciar essa sessão, agradecendo ao convite que me foi feito para participar. Cumprimento o doutor Luiz Ferreira Júnior, juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, e o doutor Luiz Felipe, que é Luiz Felipe Avelino, que é juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Nós vamos começar, então, de acordo com as instruções já dadas pela doutora Laila, e podemos, então, começar pela equipe 235, de número 235, iniciando a fala pelo orador Carlos Henrique Balbino, que terá 6 minutos para iniciar sua fala. Todos ok? Podemos começar? Doutores Luiz Ferreira, doutor Luiz Felipe, estão prontos? Podemos começar? Então, equipe 235, Carlos Henrique Balbino, a palavra é sua, pode começar. Boa tarde, excelentíssimos senhores juízes do Tribunal Superior Eleitoral, a pessoa doutora Patrícia, saúdo a todos vocês, né, também saúdo o procurador eleitoral, né, e também os advogados da parte adversa. Estamos aqui hoje, nessa tarde, representando os interesses do senhor Carlos Cunha, do senhor Marcos Rocha e também do Partido Comunista, que propuseram ações de investigação judicial eleitoral e AIME também contra os irmãos Silva. Essas ações acabaram cassando o mandato dos dois senhores, decretou a sua inelegibilidade por 8 anos e o acórdão proferiu eficácia imediata à sentença, né? Nessa tarde de hoje, vamos trazer algumas questões preliminares, depois trazermos algumas questões de mérito, né, do porquê. Tenho certeza que o entendimento dessa corte manterá o acórdão proferido no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Inicialmente, né, gostaria de ressaltar que no projeto inicial houve a reunião e o julgamento conjunto dos processos, né? Foram propostas 3 AGEs e uma AIME, né, e o relator, através de um despacho saneador, decidiu por reunir todas as demandas, né? Ele o fez seguindo o que preconiza o artigo 96b da Lei 9.504/97, acumulado também com o artigo 55 do nosso CPC de 2015, né? Ele utilizou-se desses argumentos, né, porque as demandas, embora elas têm pedidos comuns e também as mesmas causas de pedir, né, e utilizou-se em seus fundamentos a necessidade de se evitar decisões contraditórias, né, conforme lição do nosso professor Gustavo Severo e também do Humberto Chaves, e também obedecendo ao que dispõe a súmula 235 do STJ. Em agravo regimental, essa mesma corte já assim decidiu, em recurso especial eleitoral de número 10.5717, cuja relatoria foi do ministro Jorge Mussi, em acórdão proferido recentemente, agora no dia 22 de outubro de 2019, essa corte já entendeu dessa maneira. Outro ponto que é imperioso destacar também nessa tarde de hoje é com relação à alegação da suspeição do relator Adicó. Foi alegado pela parte adversa e o relator seria suspeito para julgar essas demandas, justamente por ter estreita relação de amizade com um dos irmãos Silva, né? Então, o relator do processo ele afastou a alegação de suspeição e é imperioso destacar que não basta a simples alegação de suposta amizade do relator do processo com um dos polos litigantes, mas é necessário que fique demonstrado através de prova, né? As provas têm de ser robustas e inconteste, né? É imperioso destacar também o seguinte, que após o indeferimento da suspeição pelo eminente relator, caberia que a parte adversa manejasse a exceção de suspeição, né, através do qual ela, se sentisse prejudicada, ela poderia manejar esse tipo de recurso, né? Mas é imperioso destacar que, conforme consta nos autos do processo, a parte adversa optou por não manejar esse tipo de recurso, o que restou precluso à alegação de suspeição. Outra questão que é de extrema importância, né, que devemos trazer na tarde de hoje e que foi afastada pelo Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná, foi com relação
a licitude das gravações ambientais. Ressalto que estas são eivadas de licitude, né, pois não se trataram de interceptação telefônicas, né, mas sim uma das gravações ela foi feita em um local aberto ao público, né, e as demais gravações elas foram feitas por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais. É importante ressaltar que consta também nos autos desse processo que não houve induzimento por parte do autor das gravações e conforme jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral, né, através de julgado recentíssimo, né, no agravo regimental em recurso especial eleitoral de número 195, de relatoria do eminente ministro Og Fernandes, em acórdão proferido no dia 26 de maio de 2020, esse tribunal já havia entendido pela licitude desse tipo de gravação. Então, essas são as questões preliminares que eu trago para apreciação de Vossas Excelências nessa tarde de hoje, e meu colega, o Petrúcio Lima, vai tratar das questões de mérito. Muito obrigado. Posso iniciar? Obrigada, doutor Henrique. Doutor Petrúcio, pode dar continuidade, pode iniciar sua fala. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores ministros desse Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssima senhora presidente, doutora Patrícia Henriques, quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje para discutir esse caso emblemático, por assim dizer. Cumprimento na sua pessoa as demais pessoas do tribunal, como também quero trazer minhas cordiais saudações à parte adversa dessa demanda. Eu quero dizer aqui que o que se está julgando é a lisura do processo eleitoral, como também a capacidade da Justiça Eleitoral de fiscalizar tais atos. Isso porque, quando o outro polo dessa demanda traz todas essas perspectivas, traz todas essas problemáticas, ele vem dizer que há uma problemática quanto à justiça eleitoral. Assim, há uma série de problemas que precisam ser elucidados para que não se ocorra em outras campanhas. Contudo, a justiça eleitoral não vai ser inerte em puni-los. Isso porque houve uma série de ilicitudes por parte da outra demanda. E aqui a gente pode começar com uma parte da propaganda eleitoral antecipada, que é proibida, é vedada pela legislação eleitoral, mas que foi praticada com amplitude pelos irmãos Silva. Ou seja, a pré-campanha deles excedeu, doutora, a proporcionalidade que se deve ter, a proporcionalidade, a razoabilidade, o tratamento isonômico, feriu a lisura do processo eleitoral. Isso porque se fez massivamente pré-campanha, se fez massivamente outros eventos, se produziu conteúdo que é típico de campanha em período pré-eleitoral. Isso acabou com a paridade de armas que há dentro do processo eleitoral. Isso acabou com a possibilidade do eleitor ser ludibriado de forma lícita para escolher... Senhor? Me permita interrompê-lo? Com certeza. Você falou em gastos exacerbados na pré-campanha. O que é que Vossa Excelência entende por gastos exacerbados, no caso concreto, e onde teria havido esse exagero, se Vossa Excelência fez algum parâmetro com a campanha, o gasto de pré-campanha com o gasto da campanha? Doutor Luiz Felipe ou Ferreira Júnior? Que aqui não veio... Ferreira Júnior, não é isso? A sua pergunta é pertinente, porque nos autos a gente pode constatar na página 8 que se encontra indício de irregularidade, ou seja, embora a Justiça tenha aprovado, com ressalvas, as prestações de conta, essas ressalvas não foram provadas pela outra parte. E não só isso, como também a prestação de contas feitas dentro dessas ações
trazem provas que os gastos de pré-campanha foram o dobro da campanha. Ou seja, a Justiça Eleitoral não viu isso, mas dentro dos autos do processo há provas dessas ilicitudes que estão acostadas que podem ser verificadas com os gastos dobrados. Se isso não configura abuso de poder econômico, que era uma parte que eu já iria discorrer mais adiante, eu não sei o que configura. Eu não sei se consegui responder sua pergunta, mas acho que é assim que a gente pode entender. Esses gastos que a gente viu agora, dobrados, as ressalvas feitas pela Justiça Eleitoral, ferem o pré-candidato médio, que é uma perspectiva consagrada pelo Acordo e Agravo de Instrumento, número 9 de 9/24, oriundo de Várzea Paulista, com o eminente relatoria do ministro Tarcísio Vieira, que diz que nada mais, nada menos que se deve ter um parâmetro, que se deve ter um mínimo de consciência naquilo que você vai gastar durante a campanha. Eu não posso querer gastar milhões ou botar coisas exacerbadas, sendo que isso não é razoável. Então, no caso concreto, aqui a gente tem um total exagero. Excesso de gastos na pré-campanha, dobro de gastos na pré-campanha. Nós temos também contratação de pessoal para propaganda e marketing. Então, foi montada toda uma equipe típica de campanha na pré-campanha, coisa que não se pode acontecer e que fere de morte o processo eleitoral. Também há a questão de captação ilícita do sufrágio. Ofereceu-se cargo em uma reunião cuja licitude já foi suscitada da gravação das provas, foi suscitada pelo amigo Henrique, não só porque era um ambiente público, mas porque o próprio restaurante dispunha de câmeras e todos que frequentavam ele sabiam que estavam sendo gravados. Ou seja, não se pode oferecer vantagem em troca de votos, como consagra o artigo 41A da Lei das Eleições, muito menos ferido e morto o artigo 299 do Código Eleitoral. Não só isso, temos que consagrar também que houve o uso indevido dos meios de comunicação, disparos em massa de mensagens. Ora, se há uma coisa que não é permitida nem na campanha, imagine na pré-campanha, fazer disparos em massa. Foram anexados aos autos do processo prints que comprovam que a outra parte dessa demanda solicitou, contratou empresa especializada que isso ocorresse, fazendo com que a consciência, o livre-arbítrio do eleitor fosse contaminado. Isso feriu de morte o processo eleitoral. E isso colocou em xeque a questão das eleições, coisas que a Justiça Eleitoral precisa, nessa sentença, reformar. Ou seja, o recurso especial eleitoral 10.070 consagra essa violação. Em períodos de campanha, imagine pré-campanha. Isso deve ser visto, isso deve ser consagrado. O abuso de poder... Doutor Petrúcio, sim, com a sua licença, o senhor mencionou que... O senhor está mencionando gravações, está mencionando que existem provas nos autos. Eu entendo perfeitamente as suas colocações, mas não se admite que esse tribunal revise provas, reanalise as provas que constam dos autos. O que seria interessante seria fazer a demonstração de que o julgado que está sendo atacado, ele está em desacordo com a jurisprudência. O senhor teria alguma pontuação a respeito desse fato específico da adequação ao princípio da dialeticidade e não a menção a provas específicas? Desde já eu peço acréscimo de mais de 2 minutos à senhora doutora Patrícia, presidente dessa mesa, porque me foi dirigida 2 perguntas e isso me consumiu uma parte do tempo que eu tinha para expor. Concedido. Muito obrigado, doutora. Eu quero não fazer o reexame das provas, mas comprovar
que dentro das provas existiam componentes lícitos. E como houve o recurso ordinário, creio que haja também o efeito devolutivo da demanda com esse julgamento. A respeito do princípio da dialeticidade, não há de que se falar na reexaminação aqui, mas da comprovação de conteúdos fáticos. Embora não haja o reexame, há de se falar que nesta demanda, como é que eu posso lhe dizer? Há de se falar que nesta demanda está discorrido na sentença do próprio TRE do Paraná isto. Então, o que se revê aqui é a sentença, está discorrido lá e precisa ser, falta 2 minutos, e precisa ser reanalisado. Assim, eu não creio se era essa a sua questão, mas creio ter respondido. Sobre o tempo de rádio que tínhamos, de falar que houve pelo irmão Silva 60 minutos a mais, quero dizer que o irmão feriu de morte ao tratamento isonômico consagrado no artigo 36A. Por quê? Quando ele pega esse tempo a mais, ele fere o julgado do ministro Ademar Gonzaga em sede de representação, de recurso contra a representação 100.003.246. Ele diz que há de se garantir proporcionalidade aos candidatos. E quando o candidato fala 60 minutos a mais, não se tem de falar de proporcionalidade. Se isso se reverteu, como consagra o artigo 22, inciso 14, em benefício do candidato ou do partido, configurando altamente abuso do uso dos meios de comunicação. Temos que falar também do abuso de poder religioso. Os candidatos se apresentaram no Centro Espírita para expor suas ideias, mesmo que indiretamente, através do presidente. Eles estavam lá, não se manifestaram, isso consta nos autos, mas ainda assim os candidatos tinham a intenção de se autopromover dentro daquele culto religioso. E a doutrina e a jurisprudência, embora o texto legal não fale especificamente de abuso de poder religioso, contudo, o abuso de poder não se trata de inúmeros clausos. Ele abrange, ele tem interpretação extensiva de acordo com a jurisprudência desse tribunal. O seu tempo foi finalizado. Okay. Muito obrigado, assim encerro. Bom, agradeço então a participação dos 2 oradores, Carlos Henrique Balbino e Petrúcio Lima. Dr. Ferreira Júnior, Dr. Luiz Felipe, alguma questão que os senhores queiram fazer antes de chamar a próxima equipe? Só aproveitando a oportunidade, senhora presidente, a respeito do abuso do poder religioso, acho que seria interessante depois ouvir um pouquinho melhor o que vai ser exposto, porque eu teria uma questão, mas eu não gostaria de antecipá-la, uma vez que não foi tocado especificamente no assunto. Portanto, sem nenhuma manifestação. Eles têm agora o tempo da tréplica, né? Tem os minutos agora. Se os recorrentes assim entenderem que eles devem se dirigir ao tema no momento oportuno, acho que tudo bem, mas eu preferia deixar para manifestar posteriormente. Doutor Ferreira, também? Não, eu não tenho nada com relação a essa primeira rodada, eu não tenho nada. Tá. Nós temos agora a gente faz agora a réplica agora ou depois? Agora é a equipe 142. Não, a 142, né? Bom, então agora nós vamos chamar a equipe 142. Os oradores são o Henrique Quirino e o Henrique Bazan. Primeiro, nós vamos chamar o Henrique Quirino. Henrique, você tem então colocado os seus 7 minutos. Pode começar. Cumprimentos, excelentíssimos ministros deste Tribunal Superior Eleitoral. Me chamo Henrique Quirino e hoje falo em nome de João Silva e José Silva nos autos indexados à sustentação. Em primeiro lugar, necessário suscitar diversas questões preliminares de forma a demonstrar a absoluta irregularidade formal de todos os processos, que inclusive acarretam sua notória nulidade que urge ser decretada por este TSE. Ora, como é de conhecimento de Vossas Excelências,
é direito de todo cidadão o acesso a um processo justo, íntegro e regular. Na tramitação aberrante promovida pelo Tribunal de Origem, direitos políticos dos investigados foram tolhidos, direitos processuais foram tolhidos e direitos fundamentais foram tolhidos, conforme hei de demonstrar. Em primeiro lugar, menciono que a jurisprudência do TSE é clara em afirmar que existe litisconsórcio passivo necessário entre o titular da chapa majoritária e o seu respectivo vice. É o teor, por exemplo, do agravo regimental no RESP 29.409. No caso dos autos, o vice de João Silva não foi incluído no polo passivo de nenhuma das 3 AIGs, o que acarreta de pronto sua nulidade absoluta. Parafraseio o voto de César Peluso no recurso contra expedição de diploma 703, originário de Santa Catarina, segundo o qual, se uma pessoa não é chamada ao processo pelo qual pode ser afetada, ela deixa de ser sujeito de direito e passa a ser objeto. Excelências, não temos, no caso, um objeto, mas sim um vice-governador eleito democraticamente no estado do Paraná com 68% dos votos válidos. Está patente o cerceamento de defesa e a restrição do acesso processual ao vice, o que acarreta a nulidade das 3 AIGs. Ainda tratando de litisconsórcio passivo, se os investigantes insistem em falar sobre abuso de poder religioso, devem insistir também na necessidade de inclusão de Lucas Souza, chefe do Centro Espírita, no polo passivo, e também no retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para correto processamento, uma vez que existe litisconsórcio passivo entre aquele que beneficia-se do abuso de poder religioso e todos aqueles que tenham promovido o ato. É o teor, menciono, por exemplo, o RE 78.380 do TRE de São Paulo. Passo ao segundo ponto. É indevida a reunião das ações promovidas pelo corregedor relator no primeiro grau de jurisdição. Isso porque a reunião de ações com base no artigo 96b da Lei Eleitoral se fundamenta no fato de as ações possuírem a mesma causa de pedir remota. Compulsando os autos, percebe-se que as ações suscitam 7 fatos naturalísticos, e nenhum deles é igual a nenhum dos outros. Inexistindo identidade de causa de pedir remota, também inexiste, naturalmente, o risco de prolação de decisões contraditórias. Tudo isso torna patente a ilicitude da reunião das ações e o prejuízo patente à defesa dos investigados. Como terceiro ponto, menciono o erro fatal no processamento da exceção de suspeição pelo corregedor relator. Como é notório, o relator que ficou a cargo dos processos é amigo íntimo de Carlos Cunha, que é o propositor de uma das AIGs. Conforme regimento do TRE do Paraná, deve-se observar o rito do CPC para processamento das exceções de suspeição. O relator do primeiro grau, em vez de declarar-se não suspeito, remeter o expediente apartado ao tribunal junto de sua manifestação, simplesmente declarou-se não suspeito, no próprio processo, através de um despacho. Não é necessária muita erudição, excelências, para perceber a clara violação do direito dos investigados de ter acesso a uma jurisdição justa e imparcial. O processo... Vossa Excelência, assim, surgiu quanto a esse ato? Perdão, excelência, não pude ouvir bem. Vossa Excelência, assim, surgiu quanto a esse ato que Vossa Excelência acabou de dizer, que o magistrado simplesmente afirmou que não era suspeito e o processo continuou? Ou foi a medida adotada pelo escritório de Vossa Excelência? Não, excelência, não foi apresentado nenhum recurso estrito sensu com relação a essa violação patente do procedimento que deve ser dado à exceção de suspeição. Mas isso não anula o fato de que o processo ficou em todo o primeiro grau de jurisdição a cargo de um relator cuja imparcialidade foi devidamente questionada. E como dispõe o próprio CPC, a suspeição e o impedimento podem ser alegados em qualquer juízo e em qualquer grau de jurisdição. Bem, mas não seria matéria preclusa se teve a oportunidade, se na primeira oportunidade não... Estou questionando Vossa Excelência. Se não teria havido a preclusão desse direito. E eu acrescento um pouquinho, já que o tema é esse, amizade íntima, onde ficou caracterizada essa amizade íntima? Porque eu não vejo o problema de um advogado ser amigo, né, desde que não haja intimidade, de um magistrado, e vice-versa. Então, essa intimidade ficou nos autos, era compadre, era padrinho da filha, ou algo desse tipo. Tem nos autos essa prova? Excelência, agradeço novamente a pergunta. Bem, menciono em primeiro lugar que acredito, né, nós acreditamos não tratar-se de questão preclusa, uma vez que trata-se de direito fundamental de acesso à jurisdição justa e imparcial e, como mencionei, pode ser alegado em qualquer juiz, em qualquer grau de jurisdição, o fato de o processo ter ficado nas mãos de um relator cuja imparcialidade foi devidamente questionada. Ressalto também que consta dos autos, e isso consta explicitamente, inclusive, do relatório dos autos,
que no caso é o caso, né, levantado, que trata-se de amizade íntima, que inclusive era pública e notória entre Carlos Cunha e o relator que ficou a cargo dos processos. Mas, bem, em continuação, agradeço novamente a pergunta, falo sobre, como quarto ponto, a impossibilidade do aditamento da ação para inclusão da narrativa de abuso de poder religioso. Bem, quisesse o Ministério Público falar sobre abuso de poder religioso, deveria ter proposta nova ação distinta, uma vez que a demanda já encontrava-se perfeitamente estabilizada, inclusive já tinha ocorrido o saneamento e também a instrução de todos os processos quando foi feito o aditamento da petição inicial do Ministério Público. Dessa forma, caso quisesse tratar de abuso de poder religioso, deveria ter proposto nova ação, a teor do que dispõe o artigo 329, inciso 2º do CPC. Excelências, está imune a dúvidas a perniciosa e extraordinária violação de direitos a que foram submetidos os investigados no primeiro grau de jurisdição, o que, repito, motiva a extinção, sem julgamento do mérito, de todas as ações ou, no mínimo, seu retorno ao juízo de piso. Bem, passo agora ao mérito, primeiramente falando sobre a absoluta ilicitude de todas as 3 gravações ambientais trazidas pelos investigados aos autos. Todas foram realizadas sem autorização judicial e, como é de conhecimento de Vossas Excelências, a regra quanto a gravações ambientais produzidas sem o conhecimento do interlocutor é da ilicitude. O STF já decidiu que, em casos excepcionalíssimos, em que estejam em jogo importantes direitos da pessoa, desde já, Excelência, solicito a complementação de 2 minutos para terminar, que foi garantida a outra parte. Concedido, doutor. Em continuação, menciono que o STF já decidiu sobre as gravações ambientais que, em casos excepcionalíssimos, em que estejam em jogo importantes direitos da pessoa que realiza a gravação, pode a prova ser admitida. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal no inteiro teor do recurso extraordinário 583.937. Também seguem esse entendimento diversos setores da doutrina, dos quais menciono o constitucionalista Alexandre de Moraes. No caso, as gravações não estão revertidas dos critérios fixados pelo STF e violam direitos fundamentais, sem estarem animadas por qualquer espírito que enseje sua licitude, devendo ser desconsideradas. Passando agora ao mérito da captação ilícita de sufrágio, alegam os investigantes que terá havido compra de votos em relação ao restaurante, mas o artigo 41A da Lei Eleitoral estabeleceu expressamente como termo inicial da possibilidade de captação ilícita de sufrágio o registro de candidatura. Antes do registro de candidatura, como é de vosso conhecimento, não se pode sequer falar em captação ilícita de sufrágio. É o teor da jurisprudência que ressoa unanimemente no TSE e é o que consta dos autos. Mas ainda que se aceite que a gravação ambiental foi ilícita e que é possível uma suposta caracterização do ilícito cível do artigo 41A antes do registro de candidatura, não houve o aspecto material da captação ilícita de sufrágio. João Silva não ofereceu cargos em troca de votos em nenhum momento. Ele, no máximo, caso se aceite todas essas irregularidades, ofereceu estímulos ao bom desempenho no restaurante. Não haviam votos em jogo. Quanto à conduta de Pedro Almeida, mesmo que se considere os contornos notoriamente gerais, abstratos e incertos de sua proposta, não houve e não há provas para tanto coincidência do liame subjetivo entre João Silva e Pedro Almeida, que a jurisprudência considera como essencial para a caracterização do ilícito. Encerro a fala. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigada, doutor Henrique. Podemos passar agora, então, a fala do doutor Henrique Bazan. Pode começar, doutor Henrique, tem a palavra. Bem, cumprimento os excelentíssimos ministros do TSE. E, a princípio, aqui devo tratar sobre a normalidade da pré-campanha dos irmãos Silva. Primeiramente, excelências, toda decisão que trata de suposto abuso de pré-campanha deve se basear... Doutor Henrique, o senhor poderia tentar aumentar o volume do seu microfone, por favor? Está muito baixo. Vou falar mais alto, perdão. Pois bem, a princípio trato quanto à normalidade da pré-campanha dos irmãos Silva. E já lhes afirmo, não houve pedido explícito de voto. E, portanto, uma decisão que não se baseia nesse fator já não está de acordo com os ditames dos egressos tribunais eleitorais do nosso país. E ainda, reafirmo, todas as condutas dos irmãos Silva realizadas em pré-campanha encontram-se contempladas no artigo 36A da Lei das Eleições. Bem, dividi a pré-campanha dos irmãos Silva em 3 pontos. O primeiro, o uso das redes sociais, algo completamente natural, ordinário e necessário nos dias de hoje. E ainda que contemplados na já citada legislação, o
parágrafo 2º é claro em reafirmar a permissividade de tal uso de redes sociais. O segundo ponto, os eventos que compareceram os irmãos Silva. Bem, tais eventos, o que tem a dizer, além de já serem contemplados pela legislação, é que o cuidado dos irmãos Silva em não incorrerem em ilícito em suas participações, visto que em todos os eventos presenciais, em locais abertos que eles participavam, não houve uso de aparelhos de som, isto é, não havia microfones. Para quê? Para que não passasse a ser um comício, por exemplo, mas sim uma breve reunião entre cidadãos. E, por fim, a tão alarmada entrevista radiofônica do Sr. João Silva. Bem, a princípio, cito aqui a representação número 103.246. Em verbos, o artigo 45, inciso 4º da Lei 9.504 de 97, não garante espaço idêntico a todos os candidatos na mídia, mas sim tratamento proporcional, esse já citado, à participação de cada um no cenário político. Bem, tratamento proporcional. O que significa isso? Que a isonomia exigida pela lei de tempo não é uma isonomia formal, mas sim uma isonomia material de acordo com a participação da pessoa no cenário político. E, pois bem, João Silva era um candidato extremamente chamativo, associado à renovação política em sua cidade e cuja família era extremamente relevante na história do Estado. E ainda cito aqui o doutrinador José Jair Gomes, que chamou tal trecho da lei, o trecho de isonomia, de demagógico incabível, diante da impossibilidade de se saber quem são os pré-candidatos, quantos são os pré-candidatos e ainda de se conceder a eles tempos iguais. Pois bem, aqui abuso de pré-campanha não há. Agora trato da ausência de evidências para a caracterização de uma ação coordenada de campanha desinformativa. Isto é, excelências, não podemos confundir aqui o disparo orgânico de mensagens por usuários individuais e uma ação coordenada massiva, que planejada por uma empresa. Pois bem, em pesquisa de consultoria internacional de segurança cibernética, foi afirmado 3 fatores basilares de uma ação coordenada de disseminação de fake news. A automatização, isto é, o uso de robôs, o financiamento exorbitante e a contratação de empresa especializada em manipulação de opinião pública. Excelências, o que temos contrastando a isso são 15 prints de WhatsApp. 15 prints de WhatsApp perante tudo que lhes apontei. E ainda ressalto, são 15 prints de WhatsApp em uma população de cidadãos eleitores do estado do Paraná, estimado em 10 milhões de eleitores. Pois bem, amparado pelo julgado do TRE do Mato Grosso, número 43.494, lhes afirmo: não se presume divulgação massiva, se comprova, e ainda não se presume gravidade, se comprova, o que não resta aqui dúvidas de que não houve no presente caso, diante da apresentação de apenas 15 prints de WhatsApp. Bem, agora trato de abuso de poder econômico, no qual foram apresentados dois pontos. O primeiro consiste no suposto financiamento ilícito da campanha dos irmãos Silva, no que tange à origem do financiamento da campanha deles ser a própria empresa dos irmãos Silva. Bem, aqui não se deve confundir o que é recurso de uma empresa e o que é recurso de uma pessoa física. Pois bem, o financiamento da campanha dos irmãos Silva foi todo feito por meio do salário deles e de lucros auferidos, não devendo aqui demonizarmos, suprimirmos o direito de cidadãos que oferem suas rendas de empresas familiares. E ainda, o autofinanciamento é lícito, de acordo com a legislação vigente. Pois bem, superado esse primeiro ponto, agora trato da superação do teto dos 2 candidatos em R$8.000. Isto é, alegou-se que os 2 juntos superaram o teto de gastos em R$8.000. Notem como é incabível tal afirmação. Junta-se as contas de 2 candidatos e afirma-se que os 2 juntos superaram em R$8.000 o teto de gastos de uma campanha eleitoral. Pois bem, suponhamos, um ficou no limite do teto, o outro ultrapassou em R$8.000, e assim ambos cometeram uma ilicitude. E ainda, afirmo o quão irrisório correspondeu tal recurso, visto que ele equivale a 0,03% do gasto limitado em tais campanhas. Nesse sentido, cito a prestação de contas número 0.601.31.353, que diz, em verbos, ausência de comprovação de despesa realizada com recursos do fundo partidário
representa tão somente um percentual de 0,14. Em nosso caso, corresponde a 0,03 do total de despesa realizada na campanha eleitoral, sendo de pouca relevância para a regularidade das contas. Assim, não há aqui que se falar em abuso de poder econômico, diante da insignificância e irrisória extrapolação, da suposta extrapolação e ainda da inexistência de comprovação de ilicitude da origem dos recursos que financiaram as campanhas dos irmãos Silva. Bem, por último, agora trata aqui de abuso de poder religioso. Pois bem, primeiro, ainda que superada a ilicitude apresentada das gravações ambientais, ainda que tal ponto não tenha sido julgado em primeira instância, o que impediria aqui que nós tratássemos sobre tal temática, lhes afirmo, não houve manifestação dos irmãos Silva. Eles não se manifestam, não se levantam e estão a todo momento no mesmo lugar que os demais fiéis. Dizer aqui que os irmãos Silva incorreram em abuso de poder religioso seria equivalente a impedi-los de participar de qualquer manifestação transcendental, pois eles não se manifestam, agem de forma passiva diante de uma fala elogiosa do líder religioso. Eles não se manifestam, não vão a palco, não vão a púlpito, estão a todo momento em silêncio. Pois bem, excelências, vou ao petitório. Peço-lhes que seja julgado procedente todos os pontos apresentados. Pois não, excelência. Vossa Excelência falou que não houve interferência do Centro Espírita, eu não sei como é que chama, me perdoem, do líder daquela reunião. Eu pergunto como seria normal esses candidatos estarem naquela reunião. Eu pergunto a Vossa Excelência se tem informação dos autos de que eles são membros efetivos, participam desse centro espírita, se eles frequentam esse centro espírita, ou se eles foram ali apenas naquele momento em que houve uma manifestação do representante do centro espírita em favor deles. Bem, excelência, agradeço a sua pergunta e aqui lhe informo. É tratado com total naturalidade, normalidade a presença dos irmãos Silva em tal culto. Isto é, nada se é afirmado, nada constam nos autos de suposta impossibilidade ou de estranhamento por parte dos outros presentes quanto à presença deles. E ainda, não resta ilícito em sua mera participação em um culto ainda que não... Vossa Excelência não acha que um candidato que apenas em época de eleição frequenta uma determinada igreja ou religião, Vossa Excelência não acha que isso tem algum viés de captação de voto ou interesse de usar isso para captar voto? Bem, excelência, primeiramente, meu tempo foi finalizado. Posso apenas responder? A presidente é quem... Pode. Pois bem, excelência, bem, respeitosamente, não acho que seja suficiente a mera presença de um candidato, ainda que em momento de campanha, em um culto religioso. Os irmãos Silva não se manifestam. Os irmãos Silva ficam em posição de igualdade perante os outros fiéis. Eles não vão a palco, não vão a púlpito, e não há menor informação quanto a um suposto pedido por parte dos irmãos de que o líder religioso fizesse discurso ou fala elogiosa a eles. E ainda, não se presume ilicitude, não se presume crime. O que deveria ser apresentado aqui para nós, se assim fosse, é o quão estranho é a presença deles ali, que nunca foram de tal religião ou que nunca estão em tal cerimônia religiosa. E não apresentar ideias de que possivelmente eles estariam em tal local e possivelmente eles incorrem em ilícito, pois possivelmente estão em campanha e buscam receber votos. Assim, finalizo minha fala pedindo para que as excelências julguem procedente tudo o que apresentamos e improcedente o que apresentem os demandantes. Obrigado. Obrigada, doutor Henrique Bazan. Nós vamos passar agora a olhar aqui, subir aqui para ver os nomes, só um momentinho. Eu tive um probleminha aqui no meu cursor. Nós vamos ter para
réplica, o Carlos Henrique Balbino, né? E depois a tréplica, o Henrique Pazan. Antes disso, eu gostaria de saber se os outros dois membros da banca queriam fazer algum questionamento, algum apontamento. Posso iniciar? Não tenho, só fazer uma colocação de que as nossas intervenções são provocativas mesmo, viu? Bom, então vamos passar agora a réplica com Carlos Henrique Balbino. Preparado? Boa tarde. Tá, doutor? Vamos lá. Então pode começar. Bom, conforme a arguição do colega adverso, né, o nosso amigo Henrique Quirino, este reiterou e acabou confirmando que restou precluso, né, a alegação da suspeição do relator Adicó. Este deveria tê-lo feito no momento imediatamente, logo em seguida, quando ele teve o momento de falar novamente nos autos do processo, não fez, então restou precluso essa arguição de suspeição do relator do processo. Outro ponto que é importante ressaltar é com relação à licitude da gravação. Certo? Já foi trazido aqui, eu já explanei e reitero, né? Não se trata de interceptação, se trata sim de uma gravação que foi feita em um local aberto ao público, certo? E as demais gravações que foram feitas por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais. Não houve induzimento. Inclusive, eu já acabei de trazer uma jurisprudência desse próprio Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria do ministro Og Fernandes, recente, agora do dia 26 de maio de 2020, onde esse tribunal já se manifestou como lícita todas essas gravações obtidas dessa maneira. Então, nessa tarde de hoje, reitero que esse tribunal mantenha a condenação proferida no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e que seja mantida a condenação dos irmãos Silva, né, dessa ação que cassou os mandatos eletivos deles, que decretou a sua inelegibilidade por 8 anos e que concedeu eficácia imediata dessa sentença. Né? Reitero, pelo conjunto da obra, né, já foi demonstrado aí pelo meu colega Petrúcio, nós tivemos disparos de mensagens em massa, fake news, nós tivemos propaganda antecipada de maneira completamente desproporcional, inclusive com o dobro da utilização dos recursos em eventos de pré-campanha, em detrimento aos eventos da própria campanha em si. Houve e restou-se manifestamente configurado também um abuso de poder econômico. Os irmãos são detentores de concessão de rádio comunitária no estado do Paraná e utilizaram-se desses programas de rádio de maneira veemente para desequilibrar o pleito eleitoral, como se assevera e como consta nos autos. Né? E, além disso, utilizaram-se de recursos de suas empresas, né, diretamente em suas campanhas. A partir do momento que você utiliza-se de uma concessão de rádio para Oi. Interromper, Vossa Excelência. Vossa Excelência falou que eles utilizaram recursos das empresas e recursos próprios, entendo eu, para a sua campanha eleitoral. Onde estaria a ilicitude? A ilicitude está justamente, doutor, porque consta lá nos autos do processo que houve um induzimento por parte de um de seus funcionários de suas empresas para que esses pudessem se engajar diretamente em sua campanha. Então, restou configurado o abuso do poder econômico, né, através da utilização de funcionários de sua empresa para que pudessem se engajar em suas campanhas. Né? Inclusive, isso também foi objeto de uma das gravações ambiental. E é importante e imperioso destacar que, conforme rebateu o nosso colega, que a nossa democracia requer justamente isso, que de tempos em tempos haja a transição democrática dos poderes, que haja de fato a renovação na política. Né? Não se é permitido e é completamente expurgado no nosso ordenamento jurídico a questão da perpetuação do poder. Né? E o senhor Carlos Cunha foi candidato a governador do estado do Paraná, sendo este
apoiado pelo atual governador. Então, tudo aquilo que foi feito por esses senhores... E há ilicitude o fato de um candidato apoiar outro porque é do mesmo grupo, ou fazer alianças, porque você falou em perpetuação do poder, e eu vou para o processo. Onde estaria a ilicitude? A democracia deve haver, é bom que haja, né? É bom que haja, mas nada impede que o povo, escolhendo o candidato, seja eleito e o grupo dele seja eleito várias vezes. Perfeitamente, concordo com o senhor plenamente nesse ponto, né? Não há ilicitude nenhuma você ser candidato apoiado por nenhum outro, né? E é justamente nesse sentido que eu digo que houve-se a renovação na política, mas infelizmente essa renovação ela foi feita de maneira que desequilibrou sensivelmente o pleito eleitoral. Então tenho certeza que esse Tribunal Superior Eleitoral manterá a condenação que cassou os mandatos eletivos dos irmãos Silva, decretou a sua inelegibilidade por 8 anos e deu eficácia imediata ao acordo proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. É só o que cumpre relatar. Obrigado. Obrigada, doutor Henrique. Vamos passar, então, agora a tréplica. Antes, alguma questão por algum dos dois avaliadores? Posso passar a tréplica? Vamos passar a tréplica agora com o orador Henrique Bazan. Doutor Henrique, pode começar. Bem, excelências, em minha réplica evidenciarei aqui as inconsistências que os demandantes apresentaram contra os irmãos Silva, a fim de concluir a arguição dessa... Bom, doutor Henrique, por favor, o som de Vossa Excelência está distante, está ruim, tá? Bem, falarei mais alto novamente. Excelência, apresentarei aqui inconsistências, e a primeira consiste em: não há que se falar em preclusão do pedido de suspeição se a parte levantou a exceção no prazo legal, o que foi feito. Bem, segundo ponto aqui, foi dito que o recurso que fomentou a campanha dos irmãos Silva era de origem ilícita. Bem, já disse isso anteriormente e repito, eram salários, não há menor indício de que houve doação de empresa aos irmãos Silva. Muito menos pode-se abominar a origem do valor de suas campanhas apenas porque eles são donos de empreendimentos comerciais. Terceiro ponto, foi dito aqui que os irmãos usaram a rádio para se promover. Não, ocorreu apenas a entrevista do senhor João Silva. José Silva nem a rádio compareceu. E ainda assim, já foi explicado que tudo dentro da proporcionalidade da presença de João Silva no cenário político. Terceiro ponto, foi dito aqui que existem indícios de irregularidade na prestação de conta dos irmãos Silva. Pois bem, indícios podem até existir, mas provas não foram apresentadas. E ainda, não constam nos autos qualquer prova de indícios. Inclusive, houve aprovação da conta dos irmãos Silva com ressalvas que já foi resolvida. Quinto ponto, foi dito aqui que o João Silva ofereceu vantagem em troca de voto. Não há menor indício disso. Não há uma prova sequer de acordo que prove tal afirmação. E ainda, e por fim, o que devo dizer aos senhores é que aqui tratamos de temas sensíveis à nossa democracia, temas basilares da nossa democracia, como representação política, pré-eleitoral e o próprio voto. Assim, devemos ter muito cuidado em permitir que ações tão maculadas prossigam. E ainda, excelências, lhes rogo, pois aqui não pode um governador eleito com 68% dos votos válidos do Paraná e ainda o deputado federal mais votado do Brasil perder seus mandatos diante de tanta falta de prova e de ações tão maculadas. A população os quis e assim deve continuar. Assim, reafirmo os pedidos ora requeridos, isto é, a total precedência do que lhes apresentamos e a improcedência in totum do recurso apresentado pelos demandantes. É isto, muito obrigado, excelências. Bom, parece que finalizamos as falas dos oradores. Eu gostaria de saber por parte dos avaliadores se há mais alguma questão. Senhora presidente, eu só quero
parabenizar os jovens participantes, brilhantes, todos muito preparados, demonstrando que estavam conhecendo o processo, conhecendo a matéria. Repito, as perguntas, muito mais do que perguntas, eram provocações da minha parte para que Vossas Excelências pudessem desenvolver e trazer à tona, porque muitas vezes nós nos preparamos e um nervosismo nos impede de botar para fora aquilo que a gente sabe. E as provocações que procurei fazer foi tão somente no sentido de fazer com que vocês aflorassem isso. E eu fiquei satisfeito com a atuação de todos. Então, parabéns pela brilhante participação e pela coragem de enfrentarem, né, a nível nacional, participar de um evento como esse. O futuro de vocês é promissor. Um forte abraço. Eu gostaria só de fazer uma sugestão, se for possível, Laila. Pois não, doutor? Quando há uma intervenção, eu sugeriria que vocês se pegassem a ela com unhas e dentes e não tentassem se esquivar um pouco aí do que foi sugerido. Como o doutor Ferreira Júnior falou, o objetivo é incentivá-los a tratar de algum tema que, porventura, entendemos que seja um pouco mais relevante, né? Ou então que não foi muito bem abordado aí. E nesse ponto, até a minha sugestão, eu levantei a bola e não houve muito aí a discussão a respeito da situação específica. Mas, realmente, a organização que vocês tiveram foi muito boa, a capacidade de todos foi muito boa. Eu só acho, Henrique Bazan, que você deve arrumar seu microfone, que realmente está um pouco difícil de escutar. Então, fica a sugestão. Agora, os demais, todos, na verdade, estão de parabéns, não é fácil. E vocês, com certeza, estão no caminho certo aí para grandes coisas na carreira. Mas parabéns novamente. Bem, gente, eu só gostaria de agradecer muito, assim, é uma oportunidade incrível para a gente, enquanto estudante, é uma honra mesmo estar com dois juízes e a professora Patrícia, que, assim, é um exemplo para a gente mesmo aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, está lá no Milton Campos, podia estar na UFMG, inclusive. Então é isso, muito obrigado mesmo à organização do evento e a gente vai ficar atento às dicas. Na próxima fase, melhora o som, porque agora quase não deu para ouvir nada de novo. Eu também quero parabenizar a todos e dizer o seguinte, que além da coragem de vocês participarem, eu já montei, né, um evento bem menor, guardadas as devidas proporções de competição de eleitoral aqui em Minas, e a gente sabe das dificuldades, tanto para os organizadores quanto para os participantes. Não é fácil, imagina, guardadas as devidas proporções, um evento deste tamanho, e principalmente pelo fato de não ser presencial, nós tivemos que migrar, né, aos trancos e barrancos com uma plataforma que, é claro que não é a plataforma ideal, né, tinha que ter uma plataforma, futuramente nós teremos desenvolvimento aí pela tecnologia, que a gente sabe que cada um com sua qualidade de internet, de som, isso influi muito, e eu acho que até para nós, avaliadores, isso tem que ser levado em consideração, porque a gente sabe que tem pessoas que estão com internet melhor, internet pior e tal. E quanto a uma sugestão que eu queria dar para a organização, sem nenhum demérito, é que eu acho que essa intervenção durante a fala dos oradores, o que não acontece de fato em sustentações orais, isso quebra um pouco o raciocínio do orador e dificulta um pouquinho essa questão do tempo. Então, eu acho que talvez, num próximo competição, essas perguntas pudessem ser feitas após eles terminarem a fala. Eu sei que isso foi feito para ser desta forma, que é até um diferencial, mas eu acho que quebra um pouquinho o raciocínio da dificuldade de ser no sistema online. Talvez no presencial não tivesse essa dificuldade. Eu mesma que tive um pouco de dificuldade, estava falando, interrompe, quebra a fala, eu mesmo tenho que voltar no que o orador estava falando, mas sem nenhum demérito, só fica uma sugestão aí para a próxima. E parabenizar a todos, e um grande prazer conhecer o doutor Ferreira e o doutor Luiz Felipe. Prazer. Doutor Luiz Felipe, eu tenho um parênteses só. Eu sei que a pergunta foi me dirigida, mas como o tempo tinha finalizado,
Eu pensei, porque na outra rodada que fizemos, como o tempo tinha finalizado, não se permitia responder além disso, entende? Aí eu pensei que sua pergunta poderia ser respondida um momento depois pelo Henrique, mas creio que pelo tempo ele acabou se esquecendo de citar a questão do abuso do poder religioso. Mas é uma honra estar aqui, doutora Patrícia, doutor Luiz Felipe e doutor Ferreira Júnior. É muito gratificante estar com todos vocês nesse evento. Muito obrigado. Em nome da comissão organizadora e de todas as entidades que estão promovendo o IMUT, eu agradeço aos excelentíssimos avaliadores que mais uma vez conduziram tão perfeitamente a sessão. Doutora Patrícia, nossa presidente, doutor Luiz Felipe, doutor Ferreira Júnior, muito obrigada por estarem aqui, abrilhantando o encaminhamento de mais uma etapa e parabenizar as equipes que foram brilhantes em suas arguições. Meus parabéns, meninos. Eu venho dizendo sempre, porque eu estou acompanhando 99% das sessões, que as expectativas estavam altas, mas foram superadas. A capacidade de vocês, a desenvoltura, a postura, a argumentação, é realmente animador, dá um fôlego para a gente ver que os profissionais novos estão chegando aí com tudo. Mais uma vez, muito obrigada. E agora encerraremos a sessão. Laila, deixa eu só tirar uma foto aqui para registrar, se vocês me permitirem tirar uma foto de vocês. Aproveita e marca. Marca a gente. Tá ruim a iluminação aqui. Também tirei aqui, mas não fica muito boa mesmo. E se ninguém tiver óbices, nós subiremos essa partida também no YouTube. Estamos disponibilizando todas no YouTube, no canal do YouTube da Abradep. Fica ótimo. Perfeito. Por mim, nenhum problema. Pode. Então, muito obrigada mais uma vez. E sei que alguns dos avaliadores estarão conosco em outras sessões. Nos vemos de novo. Logo mais à noite. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Igualmente, até mais. Tchau.